vamos falar hoje sobre o transistor, tá? Ele é um componente muito utilizado em eletrônica, tá? Ele não é ultrapassado, como podemos até achar e levar a crer. Por quê? O transistor, ele é um componente sozinho, ele é uma peça no primeiro momento, mas ele está dentro de tudo, tá? Ele apenas foi integrado dentro do que nós chamamos circuito integrado. Então, o transistor está lá, ele está presente, não pensa que ele acabou, não, ele continua, só que ele está dentro de uma peça com milhares de outros transistores, tá? Porque o circuito integrado, ele é uma peça, mas ele não é um componente. O circuito integrado é uma peça cheia de componente dentro, e com milhões de transistores ali dentro. Então, ele não acabou, ele continua, só que pequenininho dentro do circuito integrado. Qual é o objetivo, então, da nossa aula? Bom, eu vou definir transistor, vamos ver o que é o transistor, diferenciar os tipos NPN e PNP e as polarizações, analisar o funcionamento do transistor, as três montagens, emissor comum, base comum, coletor comum, reconhecendo o seu funcionamento e características. Reconhecer as simbologias do transistor bipolar, NPN, PNP, e identificar o formato físico com os diversos encapsulamentos. Transistor bipolar. A história do transistor ela é muito interessante, porque quem descobriu, quem criou o transistor, foi esse laboratório aqui, Laboratórios Bell. Eles trabalhavam com telefonia, e a época da telefonia era toda mecânica. Ela era mecânica, ela não era com relés e contadores, era fio, era elétrico através de fio, e não usava transistor. E eles achavam que o transistor não servia para nada. Tá? Eles venderam o projeto do transistor muito barato. Tá? Foi coisa, acho que de $20 mil. Foi um valor barato, eu não tenho que confirmar o valor. Mas eles venderam esse projeto que depois veio a ser útil para eles, porque quando a eletrônica ela entrou em tudo, a eletrônica digital e a eletrônica analógica, as próprias empresas de telefonia vieram usar ele. Então, é aquela coisa que eles descobrem a galinha dos ovos de ouro e vende a galinha, entendeu? É mais ou menos por aí. O termo transistor é a contração de duas palavras em inglês, que significam transfer, resistor, ou resistor de transferência. Tá? É denominado bipolar pelo fato de possuir o movimento de dois tipos de portadores de cargas, eletrões e lacunas, através dos seus cristais semicondutores. Então, a gente vai montar um transistor com cristais. Um tipo de cristal tem eletrões, ou seja, ele é cheio de cargas elétricas negativas. Então, o que a gente chama de cristal N, ele é cheio de eletrão. E tem outro cristal que é chamado de P, ele é positivo. Então, ele tem falta de eletrões. Então, se ele tem falta de eletrões, ele tem lacunas, ele tem buracos, né? Porque o que acontece lá na origem da eletricidade? Um átomo é formado de elétrons, protões e neutrões. O neutrões é neutro, não tem carga elétrica nenhuma. Então, para ter equilíbrio, o material ele tem o mesmo número de eletrões e o mesmo número de protões. Se eu tiro eletrões, ele fica positivo. Eu tiro menos, ele fica mais. Se eu coloco eletrões, ele fica menos. Então, ele vai ficar com excesso de eletrões. Então, ou eu tenho cristal com excesso de eletrões N, ou eu tenho cristais com falta de eletrões, ou seja, P, lacuna. Ele fica com lacuna, ele fica com falta de eletrões. Transistores de junção ou bipolares. Este componente veio substituir a válvula termiônica com as vantagens. Tamanho reduzido. Então, já fiz uma aula aqui de válvulas. A aula de válvula também ficou bastante completa, um pouco longa, mas tem um assunto todo ali. E a gente pode comparar o transistor à válvula triodo. É a mesma função.
é um amplificador. Só que o transistor ele é muito menor. A válvula, se colocar a válvula e o transistor, a gente verifica que é muito menor. Tá? E devido a esse tamanho do transistor ser muito menor, a gente pôde também fazer a integração, ou seja, colocar tudo dentro de um circuito integrado. Um telemóvel hoje não estaria na mão com a válvula, ficaria um pouco complicado. Tá? Consumo menor, o consumo é muito reduzido, tá, em relação à válvula, e possibilidade de integração, que é colocar o componente todo dentro de um circuito integrado.